Afinal, por que a queda na taxa de juros não está chegando para você? Todos vocês estão acompanhando nos jornais aí, nos noticiários, as notícias de que a taxa de juros do Brasil está caindo bastante. Na verdade, é um movimento de ladeira abaixo mesmo. A taxa de juros saiu de 14,25% ao ano, pontos percentuais, né? E hoje está em 6,75%. É a primeira vez, inclusive, que a taxa de juros do Brasil chegou em na casa dos 6%, 6 pontos percentuais. Mas nós estamos falando de taxa básica de juros, que eu vou explicar o que é. Mas eu vou colocar um gráficozinho aí só para vocês visualizarem, para ver melhor, né? Esse movimento de ladeira abaixo nos juros do Brasil. Como eu disse, é necessário entender primeiramente o que é taxa básica de juros. Olha, eu vou explicar de maneira superficial, porque se eu explicar aqui os detalhes de como acontece todo o processo, vai ficar muito demorado e vai embolar um pouco a cabeça de vocês. Mas vocês vão entender. Olha, a taxa básica de juros é a menor taxa de juros do mercado brasileiro. E o que é a menor taxa de juros? Por que ela é a menor taxa de juros? Porque ela refere-se a uma operação de crédito com o menor risco existente no país. E qual é essa operação de crédito? Essa operação envolve bancos, é o chamado crédito interbancário, né? O banco, quando ele precisa de liquidez, quando ele precisa de dinheiro, ele pede emprestado a outro banco. E essas operações normalmente têm vencimento de 24 horas, né? Um dia só para poder vencer, para você quitar esse empréstimo. Então são créditos de curtíssimo prazo e eles oferecem como garantia por essa operação um título da dívida pública, um título da dívida do governo federal. Portanto, essa é uma operação de baixíssimo risco. Primeiro pelo prazo, 24 horas apenas para poder compensar. E segundo, porque há uma garantia de um título do governo e espera-se que o governo não dê calote na dívida, né? É muito mais difícil o governo dar calote do que uma empresa, né, uma pessoa jurídica dar calote ou uma pessoa física dar o calote da dívida. Então, essa operação de empréstimo interbancário tem o menor risco do mercado e, portanto, a menor taxa de juros. Uma taxa de juros, inclusive, muitíssimo próxima aos juros diários desses títulos públicos que estão atrelados a essas operações. Então, todas as demais taxas de juros do país dependem dessa taxa básica de juros. Todas elas estão acima, né? Tem taxas acima dessa taxa básica. Essa taxa básica é uma espécie de alicerce para os juros do país. E como é que o governo faz para poder mudar a taxa de juros? Na verdade, o Banco Central ele decide qual vai ser a taxa de juros do país. E como é que ele faz para poder efetivar essa regulação da taxa de juros? Olha, eu vou ocultar alguns detalhes para poder viabilizar esse vídeo, mas basicamente é o seguinte, olha só. Imagine que você quer pegar um empréstimo, você está precisando de dinheiro, você quer pegar o empréstimo. Imagine que tem pouquíssimas pessoas querendo emprestar para você. Significa que você vai ter que oferecer um rendimento para esse empréstimo, que é os juros, alto para você conseguir fazer com que essas pouquíssimas pessoas que estão a fim de emprestar, emprestem a você. Agora imagine o contrário, que tem muita gente querendo emprestar dinheiro para você. Então agora você está com moral, né? Você quer pedir um empréstimo, mas tem um monte de gente disputando para oferecer esse empréstimo para você. Então a sua taxa de juros que você pretende pagar nessa operação já diminui. Você fala, oh, não, já que tem um monte querendo emprestar, eu só vou pagar essa taxazinha aqui, viu? Com os títulos públicos, gente, acontece mais ou menos a mesma coisa. O Banco Central, ele injeta liquidez na economia, ele injeta meios de pagamento, trocando em miúdos, dinheiro na economia, quando ele quer baixar a taxa de juros. Porque quando ele injeta liquidez, a procura pelos títulos públicos, que são os títulos da dívida do governo, vai aumentar. Se a procura pela compra por esses títulos, né, que são pessoas que querem emprestar dinheiro ao governo quando elas adquirem esses títulos, quando essa procura ela se eleva, a taxa de juros ela cai. Entendeu mais ou menos como é o processo? Então, na prática, o que o governo está fazendo para poder baixar a taxa básica de juros é injetar liquidez na economia. O Banco Central injeta dinheiro na economia, a taxa de juros dos títulos públicos cai e, por sua vez, como esses títulos públicos são oferecidos como garantia nesses empréstimos interbancários, né, e que a taxa de juros desses empréstimos interbancários estão muitíssimo próximas da taxa de juros diária desses títulos públicos, isso vai afetar, obviamente, essas operações interbancárias, os juros cobrados diariamente nessas operações interbancárias. E é esses juros que é a referência para a taxa básica de juros da economia brasileira, que é chamada taxa Selic, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é um sistema informatizado onde acontece essa operação de empréstimo interbancário.
Então deu para entender? Essa é a menor taxa de juros do país. Então é o alicerce, é a taxa básica de juros que serve para balizar, vamos dizer assim, todas as demais taxas de juros da economia. E por que a taxa de juros tem caído tanto? Olha, eu já expliquei esse em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui para quem não assistiu. A taxa de juros ela é muito utilizada para poder controlar a inflação. Por quê? Quanto maior os juros, mais o consumo ele é reprimido, tanto o consumo de bens de consumo quanto de bens de produção. Quanto menor os juros, mais o consumo ele é estimulado. Então, os juros básicos da economia ele é usado pelo governo para controlar a inflação. Como a inflação no Brasil está muito baixa, né, inclusive fechou 2017 com 2,98% ao ano, isso é um índice histórico muito baixo para a inflação brasileira, então isso possibilitou que o Banco Central ele tivesse essa liberdade de baixar bastante a taxa de juros, chegando aí a casa dos 6%, né, aos 6 pontos percentuais, que é a única vez que isso aconteceu aqui no Brasil. Acontece que existe uma grande diferença entre a taxa básica de juros da economia e a taxa de juros que chega lá no consumidor, lá na pessoa física que vai pedir empréstimo no banco. E essa diferença é justamente o spread, né? Por quê? Entre a taxa básica de juros e a taxa que é cobrada para você lá no banco, existe um monte de coisa lá dentro. Existe risco de calote, que você tem muito mais risco de dar calote para o banco do que o governo. Então existe ali uma proteção de calote que é colocada no spread. Existem custos operacionais ali envolvidos nas instituições financeiras, né? Existe a margem de lucro do banco também. Então, por isso que a diferença é tão grande entre esses 6,75% ao ano, que é a taxa básica, e a taxa básica anual que chega para você lá no banco. E o que tem acontecido é que, apesar da drástica queda nos juros básicos do Brasil, isso não está se refletindo na taxa de juros que chega para o consumidor. E a principal explicação é concentração bancária. No Brasil, apenas 4 bancos detêm 72% dos ativos total das instituições financeiras do Brasil. 72%. Então existe uma concentração muito grande em torno de 4 bancos apenas aqui, e isso gera uma falta de concorrência. É por isso que os bancos demoram tanto para repassar queda na taxa de juros. Aumento dos juros eles repassam mais rápido. Agora, queda na taxa de juros eles demoram bastante para repassar para o consumidor, e já saiu várias matérias falando sobre isso, que a queda foi bastante discreta. Eu vi do consignado que a média das instituições financeiras no Brasil é cerca de 53% ao ano, e ao longo dessa queda na taxa básica de juros do Brasil caiu de 53% para 51% ao ano, uma queda muito discreta frente ao que tem acontecido com a taxa básica de juros. É por conta disso, falta de concorrência. E existe uma maneira de resolver esse problema no curto prazo, no estalar de dedos. Basta os bancos estatais no Brasil, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, na verdade, é capital misto, né? Então, a Caixa Econômica, principalmente, que é 100% do governo, basta que a Caixa Econômica controle a taxa de juros que ela quer que valha para o mercado. Isso foi feito em 2013, na virada de 2012 para 2013, com bastante influência de Dilma, quando ela derrubou a taxa de juros para 7,25% ao ano. Naquela época, foi uma taxa de juros muito baixa. Aconteceu a mesma coisa, os bancos não estavam repassando a queda nos juros. O que é que a Dilma fez através da Caixa Econômica e do Banco do Brasil? Olha, já que vocês não querem repassar a queda nos juros, eu vou baixar os juros da Caixa Econômica, vou baixar os juros do Banco do Brasil e via concorrência vocês vão ter que baixar também. É isso que o governo Temer deveria fazer nesse momento, mas eu não estou vendo isso acontecer. Me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver desatualizado. Não estou vendo a Caixa Econômica e o Banco do Brasil fazer esse tipo de controle, derrubar os juros para, via concorrência, também obrigar os bancos privados a fazerem o mesmo. Então, essa é a explicação principal, gente. A falta de concorrência faz com que demore bastante para os bancos repassarem a queda dos juros e talvez, se não houver nenhum tipo de ação dos bancos estatais, nem aconteça esse repasse para o consumidor final. Isso faz com que a queda nos juros não influencie tanto assim a sua vida e a vida, inclusive, do empreendedor. Isso é tudo. Se você gostou, dê joinha, né? Não esqueça de dar o like. Gente, é importante dar o like, principalmente no novo algoritmo do YouTube, que você só recebe as atualizações para os próximos vídeos se você der like nesse. Compartilhe também o vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, para poder ajudar o canal. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever. Valeu!